Sejam todos muito bem-vindos a mais um Fry Podcast, agora no Brasil, nesses capítulos que a gente está fazendo aqui, hoje com a grande participação aqui de Christian Seron. O Cris é psicólogo. Que tal, Cris? Tudo certo, cara, tudo bem? Prazer tudo em te receber aqui. Uma alegria gigante. Te falei antes da gente começar, assim, um tempão que a gente não se vê. Pois é, né? E agora poder bater um papo aí, vai ser legal. Esses capítulos que a gente está fazendo aqui no Brasil, a maioria é de amigo, né? Cara, e gente que eu tenho orgulho de ser amigo, conhecido, cara. Porque, cara, tem muita gente especial perto de nós, né? E é legal que a gente possa conversar e deixar registrado isso daqui também, né? Que massa. Vai ser interessante, cara, vai ser interessante. Compartilhando um pouquinho do pós, assim, né? Quando tu fala do orgulho de estar junto, da alegria de estar junto, ela é recíproca. E ontem a gente resolveu fazer uma prévia que não aconteceu a prévia, né? Pois é, não, vai para outro lado depois, né? Aconteceu o chopp, a confraternização, a alegria, mas a prévia, vamos lá. Mas é um pouco isso, para a gente vir aqui conhecer um pouco mais o lado mais profundo, né, do teu trabalho. Eu comentei aqui já, a gente lá faz um programa também de psicologia, né, e para mim é muito interessante falar sobre esse tema. E teu estudo, teu tema também tem um lado muito interessante, pelo que me contaram, né, cara? Tu faz tipo um curso, né, uma preparação pessoal, como que se poderia chamar? Vamos lá. Sim, cara, sim. O curso que te falaram, a gente... Chegou um momento que a gente não conseguia definir o que era aquilo lá, né? Uhum. Se ele era um curso, se ele era uma formação, se ele era um... E eu costumo chamar de um percurso, né? Porque ele começa, é um evento de 2 dias e meio, começa na sexta-feira, pouco após o meio-dia, e vai até o domingo à noite. Então, mas ele não termina, né? Quando a gente fala de vida, quando a gente fala de existência, quando a gente fala do meu papel no mundo e de me colocar, não dá para ter pretensão de terminar, né, Luiz? Não dá para a gente pensar assim, pô, vou fazer um evento de 2 dias para me olhar, para me conhecer um pouco e acabou. Né? Então, é um percurso pela existência. Assim. Tu dá como uma abertura, o primeiro passo ao autoconhecimento, poderíamos dizer, né? Penso que sim. Eu vou baixar um pouquinho só aqui, ó, para pegar mais o teu cara. Tranquilo. Penso que sim, cara. Eu penso que uma palavra que eu gosto muito é o reconhecimento, o descobrir. Porque quando tu reconhece, tu olha de novo aquilo que tu já conhece. Né? Então, quando a gente pensa em autoconhecimento, eu acredito muito que eu já sei quem eu sou. Já existe uma verdade que existe em mim. Só que muitas vezes eu não olho, né? Eu não enxergo, com o tempo ela vai passando. O que a gente procura lá é fazer com que eu reconheça, com que eu conheça de novo, com que eu olhe de novo, com que eu dê luz para isso de novo. Uhum. Eu acho que eu te comentei em algum momento também, cara, que, claro, eu sinto que hoje em dia a gente passa aquele cotidiano da vida sem perceber, né? E muitas vezes a gente faz coisas sem perceber, sem desfrutar, sem estar no momento, sem estar ali. E isso a gente tem que aprender um pouco, né? Não é natural. Porque, pá, às vezes você tá num lugar, tá pensando em outra coisa, tá com cabeça no outro lado, problema, sei lá eu, né? E a gente não aprende a desfrutar do momento, a estar ali, a ser consciente do... Sabe, brother, que tu trouxe algumas palavras aí que eu acho massa, né? Uma delas é o desfrutar. Uhum. A gente falava num outro momento sobre isso, mas as pessoas estão habituadas a sobreviver. Uhum. Né? Mas quem vive de fato? Né? O que é o viver de fato? O que é desfrutar do momento? O que é aproveitar as coisas? O que é... Né? Ontem eu conversava com uma pessoa no meu ambiente de trabalho lá e a gente falava sobre café. Uhum. E ela fez a opção de plantar um pé de café, uma árvore de café no pátio dela. Maravilha. E, cara, ela colhe o próprio café, ela torra o próprio café, ela moe o café dela. E aí ela traz que existe um outro sabor, que existe um... É quase como se existisse um rito de preparação para tomar o café dela. Uhum. Isso não é sobreviver. Uhum. Isso não é sobreviver, entende? Uhum. Isso é viver com gosto. Às vezes as pessoas me perguntam, tá, Cristian, mas isso não é possível para todos. Será?
Será? Mas de repente não esse mesmo ato, mas até um ato menor, né? No teu espaço. No teu espaço, da tua adaptação. realidade. E aí tu falou de momento, cara, de desfrutar o momento. Sabe que tem um conceito, eu até cito no livro ele, que tem um conceito que eu acho fantástico, assim, que eu percebi há um tempo atrás, isso, acho que há uns 4, 5 anos atrás. Imagina, Luiz, se o momento tivesse alma. Né? Alma. Imagina que agora a gente está aqui batendo um papo, né, um pouco antes da gente começar, que eu estava te vendo preparar tudo, né, organizando as câmeras, a atenção com o som, o cuidado de estar, né, tu vê ali, cara, me trouxe uma água, tu tá bem, tu tá... imagina que o momento tem uma alma, né, uma alma que a gente aqui está desfrutando. Nunca mais a gente vai viver esse momento de novo, nunca. Agora, se eu estou inteiro nele, é como se esse momento tivesse uma identidade própria dele, que a gente aqui pode desfrutar, como tu falou, ou pode simplesmente cruzar por ele sem nem perceber. Mas no ritmo de vida atual, eu acho, né, para a maioria das pessoas, eu vejo que não é o comum de todo mundo, né? É um aprendizado, eu acho, cara. De tu poder ter a consciência de fazer isso, né? De estar no presente. Porque o maluco, cara, concordo contigo, não é o comum. Mas será que não é da nossa natureza? Não, aí tá. Eu acho que a gente perdeu a essência, né? Esse é o ponto. A realidade. Esse é o ponto. Pensa, tu tá vivendo um momento massa, né, cara? Tu tá com 2 filhas. Isso, 2. Uma de 3 e uma de 1. 3,5, 1,5. Meu Deus. Agora, vamos pegar o exemplo da de 1,5. Como é o nome dela? É Maria Celeste. Maria Celeste. Bem, que belo nome. Que belo nome. Uau. O quanto ela tá descobrindo. Não, é um mundo novo, né, cara? A cada dia. E aí a gente percebe, cara, que o descobrir, que o buscar, que o criar, é da nossa natureza. Se tu olhar para tua filha, a natureza dela é criativa, cara. Ela inventa, ela vai, ela faz, ela não tem medo, ela se e elas atira. Estão felizes, né, cara? É a felicidade, assim, de criança, que tu sabe que é aquela coisa que tu passou também, que não volta mais, né? Tem coisa que tu não... Eu acho que não sei se a gente pode chegar àquela plenitude de momento como criança, né? Sentir algumas coisas que a gente sentia. Tu sabe, Beto, que às vezes as pessoas falam assim, de que a gente tem que resgatar aquela alma de criança que a gente tem. Eu vou por um outro caminho, sabe? Eu penso que não, né? Eu penso que não, que são fases. São fases, né? Mas eu tenho em mim, na minha natureza, o criativo, o curioso, sabe? E isso é da nossa natureza. O ponto talvez seja, cara, que a gente é criado para alguns nãos. Tu entende? Claro que a gente precisa mediar com o social, claro que a gente precisa mediar, né, com o entorno, mas a natureza criativa que existe em mim e que na criança aparece, porque ela não tem medo, porque ela não tem algumas repressões, porque ela não tem... Isso voa, cara. Tua filha é bem isso, ela deve voar, ela deve... Cara, ela tá aqui, descuidou, daqui a pouco ela tá lá, ela, né, tá vendo. Isso aí. Entende? E aí ela tá pensando, ela tá criando, ela olha aquele baleiro que tem ali, e se tu virar de ponta cabeça ou pegar ele com a mão, ele vira um escudo. Entende? A nossa natureza é assim. A nossa natureza... E aí ela tá... E se ela tá brincando com um escudo que era um baleiro... Ela está plena naquele momento. Ela não está aqui pensando, mas depois eu tenho que comer, porque a mamãe e o papai vão... Não. Ela está vivendo o momento por inteiro. Isso é da nossa natureza. O grande problema é que a gente vai deixando, né, cara? Que a gente vai deixando. Mas a nossa natureza carrega essa essência. Mas a gente vai deixando por essa cobrança de vida também, né? Porque... Na realidade, a gente vai sendo impulsionado a tomar certas decisões, né? Tomar certos caminhos de estudo, de trabalho, responsabilidade, manter uma casa, né, cara? E eu acho que é aí que que a gente vai sendo mais reprimido nesse sentido e sobra menos tempo de consciência plena. Claro que sim. Claro que sim, cara. E de novo, tá? A gente precisa mediar isso. A gente precisa... Como que a gente pode... Porque é seguido para mim, cara.
eu tô fazendo alguma coisa, mas eu tô pensando em muitas mais, cara. E às vezes até, sabe que é incômodo tu não poder dedicar ou concentrar 100% a certo assunto. O que a gente pode fazer nesse sentido para estar aqui, tá? Desfrutar e ser presente no momento? Cara, tu sabe que sempre que quando me falam sobre esse ponto ali, eu me lembro de um camarada que eu conheci. Eu sou psicólogo, sou empresário, mas por um bom tempo eu atuei como palhaço, sabe? Eu fui palhaço voluntário de hospital aí por uns 4 anos e pouco, Que interessante, cara. E na palhaçaria a gente aprende muito, assim. Eu fiz uma Aham. série de formações, até circense e tal, e a gente aprende bastante. Mas, cara, teve um cara que me marcou, assim. Na época eu morava em São Borja e o grupo de palhaços era lá. E a gente tinha umas oficinas nos finais de semana. E, cara, eu sou muito descoordenado, assim. O pessoal brinca comigo, mas direita e esquerda para mim é um problema, sabe? Eu tava entrando aqui na sala e a moça me falou, tá lá no fundo da sala esquerda. Puta, né? Eu ergo as duas mãos, eu tenho que pensar. Amarrar o tênis, eu ainda faço o nozinho, aquele que a gente aprende no pré, assim, que tu faz duas bolinhas e passa uma por dentro da outra. Mas é assim que é. E aí, cara, eu sempre quis fazer malabares. Aham. Mas, porra, para um cara descoordenado é pesado, foda. E aí, tava aqueles caras no sinal, né, que fazem malabares por moeda ali e tal. E eu parei e digo, brother, tu nos ensina lá, eu tenho um grupo de palhaços, assim, assado, o que tu acha de nos ensinar? Perguntei quanto ele cobrava, ele falou, não, se é essa a intenção, não cobro nada, e passou um domingo com a gente. O nome do camarada, Christian Sacco. Ele é um argentino de Buenos Aires, ele estava viajando pelo Brasil. Duas coisas que eu aprendi muito fortes com o Christian. Assim. Uma delas foi, ele falava assim, cara, eu sou um cara prevenido. Eu sou um cara que eu penso no amanhã, eu me preparo para o amanhã, me preparo para o futuro. Perguntei para ele, cara, como assim, né? E aí ele me explicou como ele fazia. Na época ele me falou, cara, eu preciso de algo entre 65 e 80 reais para viver por dia. Né? Isso dá a minha comida, dá a pousadinha que eu fico, dá uma carteira de cigarro e dá uma cervejinha no fim do dia. Né? Eu preciso ter na minha carteira sempre 160. Porque se chove amanhã eu não posso ir para o sinal, eu estou com o meu amanhã garantido. E o amanhã dele era o amanhã mesmo, então, sabe? A gente é acostumado a pensar no futuro e tal. Claro que cada um dentro da sua realidade. Mas na época aquilo me chocou, cara. Eu digo, cara, como é que esse cara consegue, né, tia? Porque o tamanho da expectativa dele é 48 horas. Né? E aí, claro que tem as questões dele, depois ele trouxe um pouco da história e tal. Mas me chamou a atenção. Porra, quanto a gente cria, né, cara? Quanto a gente cria de problema, quanto a gente elocubra situações e tal, né? E aquilo pesa. E a outra coisa foi aprendendo malabares. Né? Foi na aula lá. E o malabares, para te fazer com 3 bolinhas, tu precisa aprender com 2. Se tu fizer com 2, tu faz com 3. E o movimento é exatamente o mesmo. E o movimento é uma sequência de 1, 2. 1, 2. Quando tu atira uma bolinha para cima, tu segura a outra. 1, 2. O problema é que a gente tenta fazer tudo ao mesmo tempo. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Cara, e aí tu não consegue. Então, quando tu entende o conceito do malabares, e tu, por exemplo, agora, quando tu me falou assim de botar os fones, né, tu me falou assim, Cris, tu vai ver a diferença porque tu vai ficar imerso. Cara, agora eu tô aqui, o meu celular está lá no canto, o meu relógio está desligado, ele não tá me sinalizando que está entrando mensagem. Eu tô aqui, a gente está inteiro aqui, entende? Só que esse exercício, às vezes, como tu falou, é difícil. E aí precisa um aprendizado, precisa treino. Né? Tu precisa te preparar para isso. A gente está numa situação e se coloca nela. Né? Procura ficar inteiro nela. Porque se aquela história de assim, não, eu consigo fazer 2 coisas ao mesmo tempo, 3 coisas ao mesmo tempo. Cara, não consegue. Não consegue. Dedicação não é a mesma, né? O foco... Alguma vai ficar um pouquinho de lado. Não consegue. Não vai dar a mesma atenção. Cara, e tu faz uma aproximação do ser ao todo, né? A natureza, ao universo. Ontem eu te contei, né? A gente estava aqui com o Astor, que é astrofísico, e, cara, um negócio que ele nos falou que é o ferro do teu sangue, tudo que está aqui veio de fora do universo, né, cara? Então, ao pó voltaremos e a gente é parte disso, né? E essa conexão com o mundo, com o entorno, não com
com a selva de cimento que a gente vive, né? Mas com o mundo da forma natural, é algo que tu usa também no teu trabalho, não é? Cara, algumas coisas aí, tá? Eu gosto um pouquinho de filosofia. E tem um camarada que eu curto muito, que é um pré-socrático, Parmênides. E Parmênides traz um conceito muito forte de essência. E tem uma frasezinha muito simples, assim, de Parmênides, que eu acho fantástica, assim, que ele diz assim: tudo que é. Tudo que é. Ponto. Isso me faz pensar, e a gente elabora algumas coisas. Cara, eu tenho todas as liberdades do mundo, menos a de não ser. Eu não tenho como não ser o que sou. Não tenho como não ser o que sou. Então, e aí, há um tempo atrás, eu comecei a pensar um pouquinho algumas coisas. Me lembro que uma vez a gente estava viajando, estava voltando para Santa Maria, fazendo uma serra aqui perto, e estava um amigo meu junto comigo, eu vinha meio quieto, assim. E dizer, cara, o que houve, né? Tá quieto demais aí. E eu me lembro que eu perguntei para ele assim: brother, e se não existisse a morte? E se não existe morte? Ele disse: cara, como assim, né? Eu disse: não, para e pensa aí. E aí vamos pensar na questão da matéria. O nosso corpo é matéria, eu sou matéria. Antes de vir para cá, eu tomei um café, eu comi um sanduíche, comi um pão ali. Agora, sei lá, cara, vai lá, tu comeu uma banana, né? Essa banana deixou de existir, ela morreu? Não morreu, ela transformou, ela mudou de forma. A gente está num planetinha aqui que, em tese, tem 4,5 bilhões de anos. Né? Como o Astor falou, muito pouca matéria entrou aqui. Né? Caiu um cometinha, caiu um asteroide, caiu alguma coisa, mas praticamente há 4,5 bilhões de anos, a matéria que compõe esse espaço que a gente está aqui é exatamente a mesma. Né? Daqui a pouco com uma alteraçãozinha aí de 1%, alguma coisa, mas a essência dessa matéria é a mesma. Então eu posso dizer que tudo que existe, tudo que está no meu entorno já foi outra coisa. Né? Essa matéria se transforma, ela muda de forma. Eu não posso dizer que a banana que eu comi no café deixou de existir. Ela existe numa outra forma, numa outra composição, mas ela faz vida em mim. Né? Agora, por que eu acho que quando me plantam na terra, eu deixo de existir? Né? Então, existe uma mudança de forma, uma mudança de estado da matéria que me compõe. E se eu entendo então, que quando estou na Terra, né, eu sou natureza, o conceito de natureza é um conceito muito bonito, que traz que natureza, natural, é tudo aquilo que é posto por nascimento, natural é tudo aquilo que nasce. Eu posso pensar, então, que se eu e tu, eu e o Luiz, somos feitos da mesma matéria, por óbvio, né, enquanto consciência nós somos individuados, eu sou um, tu é outro, né, mas enquanto essência somos um. Eu costumo dizer que a melhor forma de eu te saber é me saber. Eu não tenho como saber o Luiz, eu não tenho como saber o Kevin, eu não tenho como saber se eu não me sei, se eu não me conheço. Como eu quero conhecer o outro se eu não conheço a mim? Entende? Sócrates dizia, né, conhece-te a ti mesmo. E a partir do momento que eu me conheço, eu conheço o mundo. Porque, afinal, eu e o mundo somos um. Então, para mim, é muito clara essa... E aí não é o conceito, brother, de... Às vezes a gente pensa, eu tenho que me conectar com a natureza como se a natureza tivesse externa a mim. Né? Ela não é externa a mim. Às vezes as pessoas falam assim, eu tenho que fazer uma trilha para me conectar com a natureza. Difícil. Difícil, porque se tu precisa ir lá fora para te conectar com a natureza, tem problema. Tu entende? É gostoso uma trilha, eu adoro tomar um banho de cachoeira, adoro ir para uma trilha, me encanta. Mas aqui a gente está entre paredes, é concreto, e eu me sinto, neste momento, extremamente conectado com a minha natureza, né? Com a natureza que sou, com a natureza que somos. Então, para mim, este encontro e essa percepção de que eu não estou na natureza, de que eu sou a própria natureza, muda tudo, né? Muda tudo. Isso é através de um autoconhecimento, né? Eu acho que uma consciência de estar, consciência de momento e um conhecimento pessoal, acho, para tu poder entender isso, não? Brother, é um percurso. É um percurso, claro. É a vida, né? É. A vida. E quanto antes a gente aprender, e por isso que eu acho tão legal conversar com pessoas, né, que põem pontos de vistas
que às vezes não está dentro do teu mundo ou do teu âmbito de trabalho, tua vida cotidiana, e te causa um despertar, né? E aquilo pode mudar a tua vida pouquinho a pouquinho, e quanto antes a gente entende algumas coisas, né? Ou pelo menos tenta entender algumas coisas da vida, fica um pouco mais fácil, de repente. Pô. Tu cozinha, né, Beto? Tu Cozinho, sim, cozinha. chefe de cozinha. Chefe de cozinha, né? Porque vou eu falar de cozinha, o cara é chefe de cozinha, né? Mas, cara, eu costumo dizer que quando a gente pega coisas boas, bons ingredientes, e tá inteiro, não tem como errar. Não tem como errar. Agora, experimenta e fazer a comida com os melhores ingredientes do mundo se tu não tá ali. Se tu tá com a cabeça fora, não vai ser legal, cara. Ontem a gente estava com o Matheus. O Matheus, a gente fez um dia num curso, um Sersol, o nome do curso é Sersol. A gente fez um risoto de alho poró com brie, servido no abacaxi. E um lombo de porco assado com uma cobertura de geleia de frutas vermelhas. Todos uns chefes lá. Cara, e aí tu pensa assim, ó, é um prato que eu já tinha feito algumas vezes, eu adoro, mas eu pedi para 8 pessoas que nunca tinham feito isso cozinharem. A gente tinha vivido um dia sensacional. O treinamento, o curso é um curso de experiência. A gente fica lá 2 dias onde tu não vai ter nenhuma teoria, não uso nenhum slide, eu não uso PowerPoint, não tem nenhuma palestra, nada. Tem um flip chart no fundo da sala para eventualmente e algumas outras ferramentas, mas principalmente prática. A gente vai fazer trilha, a gente vai... Cara, e como o viver ele merece ser degustado, boa gastronomia, boa bebida. Então, parte. Cara, tem um bom vinho na janta, tem, né? Uma degustação de cervejas artesanais e tal, dentro do treinamento, do percurso. E eu pedi para 8 pessoas que não cozinhavam, que não fazerem esse prato. A questão é que os ingredientes estavam ótimos e as pessoas estavam ótimas. Isso foi no final de um dia de uma riqueza absurda, onde a gente levantou às 6 horas para fazer uma trilha para ver o sol nascer, para esperar o sol chegar. Onde nós tivemos uma experiência de autoconhecimento gigante de manhã. Algumas atividades, inclusive trilha, banho de cachoeira e tal, de contato, de percepção de corpo, de percepção de organismo muito forte à tarde. E aí, de noite, tu larga para 8 pessoas juntas cozinharem um prato que nenhuma delas fizeram. O risoto é delicado, né, cara? Não, tem seu ponto. Porque o risoto, se tu bobear no ponto, foi. Não tem. Né? Ele é simples, é um prato simples de fazer, mas, ao mesmo tempo, é um prato que tem 1 minuto. Né? Ele tem o time exato. Né? Então, tu não pode bobear nele. E tenho certeza que, se tu perguntar para qualquer uma das pessoas lá, possivelmente foi uma das melhores comidas que experimentou na vida. Porque todos nós estávamos inteiros. Todos nós estávamos... E talvez isso seja um dos pontos que a gente fale do que tu me perguntou antes, assim. O problema é que a gente está sempre no meio, né, cara? E aí volto de novo na tua filha. A tua filha não está no meio. Ela está inteira. Ela está brincando aqui. Ela está inteira, com toda a vibração possível. Né? Essa eu acho que é a principal imagem que a gente possa ter, assim, como que reflecta, né? Não é reflecta a palavra? Como espelho, né? Uma criança brincando, aquilo ali é a vida plena, né? Inteira. Agora, cara, a gente está vendo o Kevin fazer umas fotos aqui e tal. O Kevin tá inteiro. Não, claro. Tá inteiro. Vai trabalhar. Cara, eu vou para uma entrevista com um colaborador inteiro. Senão não vai rolar. Senão não vai. No que for. Cara, tu vai num restaurante aqui nesse espaço onde a gente está, tem um restaurante que eu acho fantástico, que é o Santo. Cara, tu conversa com o Maurício, que é o proprietário, tu vê que o Maurício vive aquilo. Né? Então, o restaurante dele é uma delícia, cara. É fantástico. Porque a pessoa vive aquilo. Ele está inteiro naquilo que faz ali. Tu entende? Então, isso é vital. O problema é que a gente
se dispersa. E é bem como tu falou. A gente é criado... E é legal porque... Por isso que eu te falei eu fujo um pouquinho daquela coisa que a gente tem que resgatar a nossa criança. Não acho que a gente tem que resgatar a nossa criança. Tu diz etapas também, né? Porque e tu falou um ponto assim, ó, a gente vai crescendo e vai pegando responsabilidades. E eu acho que esse é o ponto belíssimo da vida. Se eu entendo que eu sou responsável pela natureza que sou, cara, eu começo a perceber que eu posso, inclusive, contribuir com a própria natureza. Né? Eu posso contribuir com o mundo, eu posso contribuir com a vida, eu posso contribuir com as pessoas, eu posso... Entende? E isso difere um pouco daquela percepção infantil. Então, eu acho que eu tenho que ter a plenitude e a noção de estar inteiro nos espaços com a responsabilidade que a vida adulta me traz. Né? Inclusive, a responsabilidade de ser aquilo que eu sou, de me tornar aquilo que eu sou. Né? Isso eu não posso fugir. Assim. Gosto muito das coisas simples. Assim, né? Eu tenho um lírio em casa. Eu ganhei esse lírio quando eu me formei, cara, na psico, em janeiro de 2009. E ele me acompanha até hoje. Por muitos anos ele ficou no meu consultório, hoje ele está na sala de casa. Aquele lírio um dia foi plantado, né? Era uma semente de lírio. E ele tinha nele a potência de ser lírio, não de ser melancia. Entende? Não vou plantar lírio. Não. Exato, cara. Então, o lírio... ele se realiza quando ele se torna, né? Quando ele dá flor, quando ele... Cara, eu adoro ele, ele é realmente lindo, ele dá adoro de ver ele na minha sala, eu gosto de chegar lá e ver ele, né? Então, o lírio se realiza quando se torna aquilo que é. Tu te realiza quando tu te torna o que é. Foi o primeiro momento que eu falei, tuas filhas aqui, foi legal de te ver. Tu te realiza quando tu é o pai que tu é, quando tu é o cozinheiro que tu é, quando tu é o cara que está entrevistando, que está criando um programa. Ontem eu te perguntei por que Fry. E aí tu me contou uma história lá de... E é coisa antiga, né, cara? Depois tu vem... tudo vai formando, né? A gente é o que a vida... cada momento que a gente passou é o que nos forma, né? Aquilo ali é tão presente como é o que é. É o que é. Tu entende isso? Isso, cara, isso é filosofia simples, mas profunda, né? Isso é Parmênides, cara. Isso é, 650, 700 anos antes de Cristo. Isso é incrível pensar também, né? A filosofia é um negócio que é muito interessante, cara. Pensadores tão antigos, né? Faziam esses questionamentos tão profundos sobre o ser, sobre o indivíduo. E hoje em dia, muitas vezes, nem se debate sobre assuntos assim, né? Já não se conversa sobre temas profundos, que são realmente o que a gente é, né, cara? E se perdeu essa... Cara, assim, ó, eu... Às vezes as pessoas me perguntam o que fazer. Mais pertinho. Como fazer para mudar isso, sabe? Cara, eu não tenho muita pretensão de achar que tem que mudar tudo, sabe? Eu sou um cara otimista, sabe, cara? Sou um cara otimista. Eu penso... Às vezes as pessoas falam assim, mas o mundo como ele está... Caramba, tipo, se a gente olhar algumas métricas aí, eu às vezes faço uma brincadeira, mas é real, né? Vamos pegar do ano zero para cá, do ano zero da era cristã para cá, a gente tem aí, a história nos traz que Jesus morreu crucificado com 33 anos. Mas a expectativa de vida naquela época era de 40, 42 anos. Então, quer dizer, ele estava no limite ali, né, cara? 33 anos. Em 1.900 anos, a expectativa de vida não evoluiu praticamente nada. A gente abriu o século passado, o ano 1900, ali, com uma expectativa de vida média no planeta em torno de 45 anos. Não evoluiu praticamente nada. Nos últimos 100 anos, a gente tem países aí com 87 anos de expectativa de vida, né? 82, 83, ou seja, a gente dobrou. A população aumentou de forma exponencial
E mesmo com esse aumento gigante da população, a expectativa de vida cresceu. As pessoas vivem mais. Aí alguém pode me dizer assim, tá, Cristian, mas não vivem melhor. Será? Será? A gente olha as condições de higiene que existiam antes. Claro. Né? As condições de saúde. Será que não vive melhor? Será, cara, olha onde a gente está. A gente está num espaço, né, onde, se nós estivéssemos lá fora, agora a gente estaria no calor de 40 graus. Controladinho aqui dentro. Cara, sossegado. Confortável. Né? Perfeito, um ambiente lindo, com uma obra de arte aqui do lado, né, numa poltrona gostosa, um equipamento de som legal. A gente está falando, né, para o mundo aí. Né, cara, antes de sair fiz um café bom, né, tá bem vestido, tem um equipamento. Porra, né, será que não melhoramos? Será que não houve evolução? Então, mas o acesso à saúde. Cara, se o acesso à saúde não tivesse melhorado, é uma questão muito lógica. A expectativa de vida não tinha aumentado. Então, perdão, mas tudo isso é só a gente fazer. Tá, mas tem muita gente, Christian, que não tem acesso? Tem. Tem, a gente não pode negar isso. A gente não pode fechar os olhos para isso. Mas também a gente não pode negar que existe um processo evolutivo de crescimento que a gente está vivendo. Né? E isso é rico. E isso é legal. Então, eu não tenho muito a pretensão, sabe, Luiz, de achar que daqui a pouco a gente vai fazer o mundo inverter a curva. Né? A partir de agora, todo mundo vai ser consciente de si, do seu papel na natureza. Cara, não acredito que isso vai acontecer. Pelo menos, quando eu falo curto e médio prazo, pensando em condições existenciais, aí, não vejo isso acontecendo nos próximos 1000 anos. Aí, cara. Não tem, a gente tem muito que andar aí, sabe? A evolução tecnológica foi rápida, mas a evolução, né, às vezes, humana do ser é um pouco mais... Ela é... mantida no tempo, acho. Cara, porque o que acontece, assim, ó, a gente talvez até se deslumbre com algumas coisas, né? E tu usou o termo lá no começo da nossa conversa, desfruta. Hoje a gente tem um acesso à tecnologia gigante. O problema é que daqui a pouco as pessoas desfrutam de um telefone. Tem uma pesquisa que diz que tem aparecido um grande número de problemas de coluna aqui em cima, na cervical. Né? Pela forma como as pessoas andam olhando para baixo. A gente vai mudar. E existe uma anatomia humana. Existe uma tendência de ter um processo evolutivo na anatomia em função do desfrutar, entre aspas, aqui, né, de uma tecnologia. Só que eu me empolgo tanto com isso, eu me apego tanto com algo que é uma novidade, que daqui a pouco eu me desligo de outras coisas, entre elas de perceber momentos. Sabe, brother, eu já citei isso em alguns cursos, mas o momento que me chocou com isso, e que foi, acho que talvez a primeira vez que eu percebi isso, essa distância, eu não vou me lembrar exatamente a data, tá, cara, mas foi no começo dos anos 2000, acho que 2001, 2001 possivelmente, quando estava acontecendo aquela guerra no Golfo. E eu estava olhando, eu morava aqui em Santa Maria, e eu estava olhando, eu cheguei em casa da aula e fui olhar um jornal nacional, né, que é o jornal que dá na TV aqui. E o Marcos Uchoa, que era um repórter da televisão, estava em Bagdá, em cima de uma colina, e ele estava narrando que Bagdá estava sendo bombardeada naquele momento, e ele estava mostrando, a imagem vinha com um certo delay, e ele mostrava os mísseis caindo, algumas explosões na cidade de Bagdá e tal. E eu estava olhando aquilo enquanto eu jantava. Puta, e aquilo me incomodou de um jeito tal, cara, que quando eu percebi, assim, eu me choquei, me deu um embrulho no estômago. Eu digo, porra, eu tô jantando, cara, olhando explodirem pessoas. Né? Só que eu vivi aquilo, eu assisti aquilo sem pensar e sem perceber, tranquilamente por uns 5 minutos. Até que aquilo me chocou. E para mim, aquele momento virou uma chave, sabe? E eu acho que dali muitas coisas começaram a mudar. Mas, cara, como assim? Né? Como para mim é normal, quando passou a ser normal, eu jantar, eu comer, enquanto eu estou vendo aquilo ali.
né? Não é desconectado, não cabe. Isso precisa chocar, cara. E eu fico feliz que tenha me incomodado, sabe? Eu fico feliz que tenha me incomodado porque para mim é meio como se tivesse descortinado algumas coisas, né? Se abriu, eu passei a enxergar algumas coisas. Então, porra, que bom que isso clareou, né, para mim. Tu é um cara que me parece que tem isso claro. O Matheus, ontem, quando a gente conversava, o Matheus é um cara que percebe muita coisa, né? Que percebe o mundo, que percebe a Raquel também, pessoas extremamente especiais. Mas eu tenho a pretensão de que todo mundo... Cara, eu adoraria, mas não. Não, cada um tem o seu percurso. E se o camarada é feliz enxergando outras coisas, tá tudo certo, brother. Isso eu acho que é o principal também, né? E eu acho que, não sei se eu mencionei a ti ou em alguma outra conversa por aqui, cara, que quando pequeno eu também me dei conta disso, que não dependia a felicidade do que eu tinha ao redor, do que se eu podia sair aí pra praia ou ir dar uma passeada em ou material, sabe? Não tinha, cara. Porque eu vi gente muito pobre, feliz todo dia. E eu não sei como eu fiz essa análise quando pequeno, cara, como que pode? E eu tô vendo gente ao meu redor que tem muito mais privilégios e não está sendo feliz da mesma forma. Então, do que depende? Se esse daqui tem dinheiro, tem trabalho, tem bens, né? Pode fazer da vida o que quiser de uma forma um pouco mais fácil, né? E o outro cara lá que, como tu diz, o malabarista vivia com 60 e poucos reais, né, cara? Mas ele era feliz plenamente. E todo dia. Eu, no caso, conheci um cara que era vendedor de rede, esses baianos, sabe? Cara, ele era felizão, assim, o dia inteiro. E o cara não sabia onde ele ia dormir de noite. E aí, como é que tu fica com o negócio, sabe? O que eu tô buscando de felicidade? Será que tá tão errado? Eu só vou ser feliz se eu entrar na universidade, se eu passar no vestibular, se eu estudar o que a minha família quer, é isso? E aí, quando eu alcançar essa meta, será que eles vão ser felizes? Será que eu vou ser feliz também? Né? Então, não depende disso, cara. Não depende do... eu sempre acho que, cara, eu preciso ser feliz eu comigo mesmo, né? Eu tenho que me conhecer, eu tenho que fazer isso acontecer. E não posso esperar também dos demais que mudem o meu entorno para que eu seja feliz, né? Isso aí De jeito. mas tem muita gente que atua nesse ritmo de vida, né, cara? Tem. Com pretensões aos filhos, à família, porque, né? É assim. Cara, aí tu trouxe algum conceito massa aí que me encanta, tá? Que é de autorresponsabilidade. Porra, eu não posso me furtar da responsabilidade de conduzir minha vida. Não posso achar que... Não posso delegar a responsabilidade da minha existência para um outro. Cara, é importante deixar claro, tá, Luiz, assim, ó, eu não tenho aqui pretensão de trazer nenhuma verdade. Não tenho aqui a pretensão de é isso e deu. Não. Cara, é só o meu jeito de pensar. E é isso aí. É o que eu sempre falo aqui também, cara. Muitas vezes a gente fala com muita gente que tem um conhecimento grande sobre certos temas, né, cara? E eles vão falar algumas verdades, mas, cara, a gente vem aqui conversar. Se quer acreditar, não quer pensar outra coisa, legal também, né? Que a gente possa despertar esse interesse e que tu possa pensar diferente de nós também, pode ser. Mas, cara, assim, para mim isso é muito claro, tá? A responsabilidade da minha existência é só minha. Ponto. Cara, não é de governo, não é de pai e mãe, não é de amigos, não é do chefe, não é... Porra, não. A responsabilidade pela minha existência é minha. A responsabilidade pelos meus resultados é minha. A responsabilidade pela minha construção é minha. A responsabilidade pelo que eu faço é minha. A responsabilidade pelos meus acertos é minha e a responsabilidade pelos meus fracassos também é minha. Como tu disse, a gente tem total liberdade, né? Ponto. Cara, é minha. Isso, para mim, isso é uma premissa, tá? Para mim, isso é uma premissa. O conceito de autorresponsabilidade ele é muito forte. Às vezes as pessoas falam assim, né? Tu pergunta assim, cara, tu tá feliz? Aí já ouvi muitas vezes pessoas dizendo assim, cara, eu acredito em momentos de felicidade, né? Eu prefiro olhar um pouquinho diferente, tá? Eu te falei, eu sou um otimista meio
E, cara, eu acredito que a minha existência é feliz. Eu não estou feliz, eu sou feliz. Não quer dizer que eu não tenha alguns momentos que eu não esteja tão feliz. Entende? Mas a minha existência, Sim. eu enxergo ela com uma felicidade absurda. Cara, independente porra, eu tenho a oportunidade de trabalhar. Eu crio, né? Eu tenho a oportunidade de conversar, de conversar com pessoas. Cara, eu tô me divertindo demais de estar aqui. Tô curtindo demais esse momento agora. Porra, tu imagina o que a gente está conversando aqui vai atingir pessoas que a gente nem sabe. Atinge sim. Cara, a gente já chega muitas vezes comentários assim mesmo, cara. É impressionante como, sem ter essa pretensão, a gente consegue praticamente mudar a vida de algumas pessoas, cara. Tem gente que nos comenta, agora eu tô falando sobre neurociência, cara. A gente está conversando mais na minha casa sobre psicologia. O Chile é um país que é um dos países com taxa de suicídio mais altas no mundo, né? Depressão. E a psicologia é um tema que não é tão aberto assim, sabe? As pessoas têm medo de falar de psicologia, têm medo de ir num psicólogo, sabe? O que para mim é uma coisa totalmente descabível, cara. Eu, se eu pudesse, mesmo pensando estar são, ou porque as pessoas acham que para tu ir num psicólogo tu precisa Tá doente, né, cara? E é totalmente o contrário, é uma ajuda para a vida, assim, para tu te conhecer, para conhecer um pouco mais do teu entorno e é essencial, cara. E é interessante que a gente possa, como tu disse, chegar... Cara, então tu imagina assim, ó, para mim isso é felicidade. Para mim isso é felicidade plena. Mas existe um conceito de responsabilidade. E aí tu falou assim, muitas vezes as pessoas vinculam o ser feliz, ou o estar feliz, neste caso, com o quanto tu tem. E eu acho assim, que isso é delicado. Né? Concordo contigo. A noção de felicidade, na minha leitura, ela não é atrelada ao quanto eu tenho. Né? Ao quanto eu ganho, ao quanto eu faturo, ao quanto minha leitura, noção de felicidade não é atrelada a isso. Porém, eu também acredito, Luiz, vou voltar no lírio, tá? O lírio lá, cara, ele não vai passar sendo sempre uma eterna semente. Tu entende? Ele não vai ser, depois que ele brotou, ele não vai ser eternamente um broto. Ele não vai ser eternamente um palmo de folha. Ele não vai ser eternamente folha, entende? Mas ele tem nele a pulsão, ele tem nele a potência e, principalmente, ele tem nele o cinético, ele tem nele o movimento de flor. Eu acredito, cara, que a nossa natureza, ela é uma natureza que cresce, né? Eu não acredito que a gente está na existência para passar pela existência. Não creio nisso, cara. Não creio que nós estamos... É isso, não creio que a gente está na existência... Tu para e pensa aí, ó, de uma forma... Vamos olhar de uma forma linear. De uma forma... Tu falou com um astrofísico ontem. O universo em torno de 13 bilhões de anos. Né? Esses dias a gente falando ali... O problema é que às vezes a gente tem pretensão de saber algumas coisas. Né? O universo, 13 bilhões e meio de anos. Né? Há quem diga que, desde o Big Bang, ele está em expansão contínua. Né? Tem teorias aí que falam que ele praticamente dobra de tamanho a cada segundo, sei lá. É uma expansão absurda. A gente vê agora, com o James Webb, telescópio, aí, imagens incríveis, galáxias que estão a milhões, a bilhões de anos-luz. A distância é incrível, cara. A gente não tem métrica para isso, né? Não tem métrica. Então, a gente percebe, quando começa a olhar isso, que a nossa noção de tempo e de espaço, ela é de uma pequenez incrível, né, cara? E aí, às vezes, eu fico pensando, porra, eu do alto dos meus 1,91 m e 48 anos, num fragmento de tempo de 1974, de dezembro de 74 até o 2023, sei tudo. Sei um horror de coisas. Pretensão, né, cara? Porra, que isso, né?
Então, cara, assim, ó, não tenho, por isso, enfatizo, de novo, não tenho pretensão de trazer nenhuma verdade absoluta, só um jeito de enxergar as coisas. Mas, para mim, eu sou responsável pela minha jornada. E acredito, cara, acredito que a gente tem em nós, às vezes as pessoas falam, sempre teve algo que me deixou muito puto, assim, muito louco, é quando alguém me falava assim, Christian, tu tem potencial. Caralho, cara. Porra, né? Vai pro espaço, né? Tem potencial. Me lembrava das aulas de física do ensino médio lá. Tem potencial significa que tem uma energia parada. Não, cara. Eu acredito que o humano tem movimento. Eu acho que a nossa vida é movimento. Né? Tu saiu aqui de Camobi, né, cara? Aqui de Santa Maria, foi para Floripa, foi para o Chile, né? Construiu, produziu, fez várias coisas lá. Tu me falou, eu sei uma época que tu plantava morangos, né? Isso. Tu vendia para onde? Cara, era tudo exportar nos Estados Unidos, Canadá, então, Japão. Um cara que saiu aqui da frente dos Berleza, aqui em Camobi, né? Foi parar no Chile. Produzir morango para mandar para os gringos comer. E tu entende, cara? Olha, e aí, não, tu tem potencial. Não, cara. A gente é movimento. A nossa vida é movimento. E eu acredito que a nossa essência é uma essência de crescimento. Eu te falei, eu estou lançando um livro daqui a uns dias, e no livro eu divido o nosso tempo de existência em 3 momentos, cara. Em três pequenos momentos, assim. E eu entendo que tem uma palavra que me move muito, 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 assim, que é o fazer. Eu acho que a gente nasce por fazer, cara. Eu acho que a nossa existência é uma existência de fazer. E eu divido esses 3 momentos da existência como fazer na vida, fazer a vida e fazer para a vida. Cara, o fazer na vida é quando tu vai, né, até os teus 20 anos, 20 e pouquinhos anos ali. A criança, quando... Cara, tu simplesmente faz na vida. A vida está aqui, tu está fazendo as coisas. Né? Tu brinca, tu joga, tu aprende, tu estuda, tu faz na vida. É como se ela estivesse passando e tu estivesse fazendo nela. O fazer a vida é quando tu começa a te inserir naquele mundo de responsabilidades que tu falou. Né? E, opa, eu faço a minha vida. Né? Eu começo a me apropriar dela. Eu começo a pegar a vida para mim. Eu começo a tomar a vida para mim. Né? Eu gosto muito da palavra toma. Né? Toma, pega, né? Te apropria, toma para ti. O fazer a vida é quando eu tomo a vida para mim. Né? É onde tu te coloca numa profissão, é onde tu te coloca no mercado, é onde tu te dá condições financeiras, é onde tu desfruta de algumas coisas, é onde daqui a pouco tu compõe uma família, é onde, entende? O fazer a vida. Cara, eu acho que esse é o estágio que eu vivo hoje, é o estágio que tu vive, é o estágio que o Kevin, que está nos fotografando, vive. Né? Grande parte das pessoas vivem, e eu acredito que a grande maioria das pessoas param nesse segundo estágio. E tem um terceiro estágio, que é um estágio um pouquinho mais filosófico, que é um estágio um pouquinho mais de percepção de todo, de integração, que é quando eu começo a fazer para a vida. É quando o meu fazer contribui para a existência, contribui para a humanidade, contribui para as outras pessoas, contribui para o planeta, contribui para que a vida seja melhor, na dimensão que tiver. Isso não precisa dizer que eu tenho que o meu fazer para a vida... Tá, então tu está querendo dizer que tu tem que impactar 8 bilhões de pessoas. Não. Talvez o meu fazer para a vida seja aqui, cara. Né? Eu cheguei aqui no espaço que a gente está, na PUSME, e fui recebido pela Jaque com um sorrisão gigante, assim, cara. Chegaram de manhã cedo, né, com uma acolhida daquelas. Por quê? Porque há 1 ano e meio atrás eu fiz um treinamento para o pessoal aqui, a gente passou um dia junto, foi muito legal e tal. E aí eu volto aqui 1 ano e meio depois e sou recebido com aquele sorriso. Você entende? Existe um fazer para a vida aí, sabe? No espaço que eu posso impactar. No espaço que eu posso impactar. Às vezes, somente se tu impactar uma pessoa que está ao teu lado, já muda, né? Pode mudar tanto o teu sentir, a tua vida, como principalmente vai mudar a da outra, né? E aí, cara, eu acabei tangenciando um pouquinho o assunto, mas para mim existe sim também uma...
A gente está na vida também para crescer, cara. Tu falou em dinheiro antes. Eu enxergo o dinheiro como mérito. E daqui a pouco quem não tem demérito, tá? Não é isso. Ou quem tem mais mérito ou não. Não, mas enxergo a questão do dinheiro simplesmente como mérito. Mérito de quê? De uma aplicação inteligente. Dinheiro é mérito de uma inteligência aplicada a. Né? Teu podcast e o Fry tá rentabilizando? Devagarinho vai... Tá rentabilizando. Sim. Há 2 anos atrás existia o Fry? Não existia. É um projeto a largo prazo, na realidade. Há 2 anos atrás, quanto o Fry rentabilizava? Nada. Nada. Né? Ele não existia. Cara, 1 ano e pouquinho de trabalho. É barbado? Tu não precisa estudar? Não, precisa. É muito aprendizado. Todos os dias a gente aprende coisa nova. Um passinho atrás do outro. Essa organização desse equipamento, som, tecnologia, tu nasceu sabendo? Não, cara. Não, cara. E ainda às vezes a gente tropeça em alguma coisinha. Tu entende? Tô aprendendo. Agora, daqui a mais 1 ano, daqui a 2, daqui a 5, quando isso estiver monetizando legal, né, aí tu vai ver o quanto de inteligência tu aplicou nisso. Cara, o dinheiro é mérito. O dinheiro é resultado. Eu não enxergo o dinheiro como fim e nem como sujeito. Eu enxergo o dinheiro como objeto. Né? Porque se ele é sujeito, inverteu e aí fudeu, aí perdeu tudo, cara. Então, o dinheiro é objeto. Né? Mas ele também é mérito. Cara, o dinheiro, a meu ver, tem valor muito, muito. Eu gosto de uma boa gastronomia, você entende? E uma boa gastronomia... Tem seu custo. Tem seu custo, cara. Porra, eu gosto de dirigir um bom carro, eu gosto de vestir uma boa roupa, eu gosto de tomar um bom vinho. Ontem a gente tomou uma boa cerveja, tu entende? Então, alguns prazeres têm um custo. Eu estava falando contigo, cara, eu vou te visitar no Chile esse ano. Fato, nós vamos estar lá. Eu vou cobrar aqui, ó, tá gravado. Tá gravado, compromisso aqui. Eu vou te visitar lá no Chile. Cara, a gente vai fazer uma segunda parte lá no estúdio, então. Fechado. Cara, isso tem um custo. Dinheiro é bom, a meu ver, ele não é nem bom nem ruim. Ele ele entende? Ele está ali. Ele é mérito. Dinheiro, a meu ver, é mérito de uma inteligência aplicada a. Né? No meu caso, a psicologia, a gestão de empresas, a gestão de pessoas. No teu caso, a comunicação, a culinária, a produção. Né? Tu entende? E o dinheiro vem como mérito. Acredito, sim, cara, que a gente tem, como lírio, carrega em... Né? A gente nasce para frutificar. Sabe? A gente tem na essência o crescimento, o frutificar, o expandir, o tocar, o chegar em outras pessoas. Isso está na nossa essência. A nossa essência não é estagnada. Né? O humano não é estagnado. A gente não é dado ao... Cara, a gente não nasceu árvore. Tu entende? Se tu tivesse nascido árvore, tu estava ali na frente dos Berlês até hoje. Tu entende? E nada contra quem fica. Né? Nada contra quem fica. Mas eu acredito muito, 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 de verdade mesmo, que a nossa essência carrega o movimento. O humano é muito mais cinético do que potência. Né? Eu nasço, sim, com a potência de ser, mas essencialmente com o movimento a ser. Entende? Isso para mim é a grande beleza da existência. Cara, e no teu livro tu tem uma parte que fala o Fibonacci não é uma teoria, é uma estrutura. Como que se pode definir? Que eu acho que isso daí também nos pode ajudar um pouco a entender bastante coisa do nosso entorno, né, cara? Agora nós vamos longe. Agora começou o papo, então. É 1h30 contar de agora? Vamos lá. Cara, tu sabe que faz uns 8 anos que eu me deparei com o conceito de Fibonacci. Foi com um publicitário, amigo meu. Quando ele me apresentou o material, ele me falou que tinha naquela imagem o conceito de Fibonacci. Eu disse, cara, que isso? E aí, quando ele me mostrou o que era, me apresentou a matriz e tal, eu comecei a ler e fui estudar um pouquinho. E o conceito me encantou. O conceito de Fibonacci... O Fibonacci é um matemático italiano que, mais ou menos, em 1200,
ele percebeu que existia uma mesma proporção matemática em todos os elementos naturais. Tu enxerga isso nitidamente na falange dos dedos, né? Na curva do olho humano, na volta a gente está olhando para aquela planta ali, na folha dela, tu aplica a matriz. Mas, principalmente, se tu pegar um caracol, um caramujinho, aquilo ali vai ver. E ele percebeu, cara, que cada volta do caramujo, né, imagina que ele tenha 7 voltas, né, 7 voltinhas no caracol dele ali. A 7ª é exatamente a soma da 6ª e da 5ª. E a 6ª é exatamente a soma da 5ª e da 4ª. E a 4ª é a soma da... E ele fez uma fórmula, uma matriz, né, que ela é... essa é a matriz. É 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13... 13 e 8 dá 21, 21 e 13, 34, e aí ela vai infinitamente, ou seja, tu soma os 2 últimos números e vai te dar o próximo. E essa é a matriz Fibonacci. E ele criou uma matriz, fez um desenho, que está na capa do livro, inclusive, e tu joga isso em todos os elementos da natureza e ela encaixa. E ele se chama isso, alguns lugares chamam isso de proporção sagrada, de proporção áurea, de fórmula áurea. Cara, isso para mim me chocou de um jeito tal, porque, porra, como pode? A gente tem a matemática como uma ciência exata, né? E se tem teorias, elucubrações de que, cara, somos todos um, existe um Deus ou alguma coisa. Vamos sair um pouquinho disso agora. E aí nós viemos para matemática, e a matemática nos coloca que existe uma fórmula, que existe uma matriz, que faz com que tudo que é natural tenha a mesma regra. Eu posso aplicar o mesmo, né, a mesma fórmula em tudo que é dito como natural, ou seja, em tudo que é posto por nascimento. O que explica? Que lógica é essa? Tu entende, cara? Então, isso me tocou bastante. E quando a gente fala de um conceito de natureza, e para mim isso veio como um grande pilar, eu enxergar que, opa, eu estou vendo aquela planta na sala aqui agora, existe uma diferença de forma, existe uma diferença de consciência, existe uma diferença de matéria, mas não existe uma diferença de composição. Existe uma diferença de proporção de composição, né? Mas ela é essencialmente carbono, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio em proporções diferentes, né? E isso gera uma forma diferente. Mas quando tu percebe que eu sou incrivelmente e perfeitamente integrado a esta natureza, sou esta natureza, cara, isso para mim abriu um horizonte e uma dimensão gigante, uma percepção de papel de mundo, de integração com o mundo, de quem eu sou, do que eu faço, de como eu estou no planeta, que muda tudo, entende? A noção de felicidade, a noção de interesse, a noção de não finitude, né? Às vezes as pessoas, a noção de não finitude, né? Eu brinco com as pessoas, tem uma frase muito clichê aqui no Brasil, não sei se lá se fala isso, mas as pessoas dizem assim, cara, a única certeza que eu tenho é da morte. Né? É uma frase... Eu discordo. Discordo completamente, discordo radicalmente. Né? Para mim, a única certeza que eu tenho é que eu estou sentado aqui agora contigo, batendo um papo massa, conversando, que eu estou plenamente vivo. Essa certeza eu tenho. A certeza da morte eu não tenho, eu não faço a menor ideia do que vem. Eu não faço a menor ideia do que vem. Acredito, sim, que a minha matéria vai mudar de forma e a minha consciência... Cara, e se a minha consciência passa a fazer parte de um todo? Imagina exemplinhos simples, tá? Mas imagina... Cara, isso pode parecer utopia, seja lá o que for, como eu te falei, não tenho pretensão de trazer verdade nenhuma. Mas se tu pegar uma gota d'água e pingar no oceano, ela deixou de existir? Só está... Só mudou a limitação. Antes, as bordas da gota limitavam ela. Agora, mudou o espaço, mudou a dimensão, mudou o tamanho. Mas isso é uma das coisas mais intrigantes que a gente pode chegar a pensar, né, cara? Para onde vai a nossa consciência, né? Aquilo tudo que a gente aprendeu e passou na vida, a visão, o que a gente viveu, o que a gente está vendo agora, que é essa parte que a gente não sabe, né? E só pode supor e tentar sentir de alguma forma, né? Hoje se fala de dimensões aí, claro, que o espírito, a consciência possam
transcender, né? E que já não sejam mais parte do corpo e sim sejam parte de outra coisa, né? Ontem, comentei contigo de uma crise existencial que eu entrei, né? Também faz alguns anos aí. Simplesinho, né, cara? Mas quando eu entendi um pouquinho mais do conceito da palavra de infinito. Estava conversando com um amigo e durante a conversa veio a percepção de que infinito não é somente aquilo que não tem fim, que era como eu olhava. Para mim, infinito é o que não tem fim. Isso é infinito, o que nunca acaba. Mas aí, naquele momento, eu percebi que infinito não é só o que não tem fim, é o que não tem começo. E, cara, isso me gerou um conflito, uma crise. E quando eu falo crise, eu já contei essa história algumas vezes, as pessoas, mas o quê? De alguns minutos? Não, de alguns meses. Né? Me gerou uma crise realmente, assim, porque eu sempre achei que eu era um cara inteligente. E quando eu percebi que eu não tinha intelecto para conceber que algo não tem começo, não alcança. O meu intelecto não alcança. Né? Não alcança. Não chego nessa percepção. Eu não chego nessa percepção. Né? E eu demorei para entender que, ok, cara, ok. Tem coisas que não dá para... Ainda não. Talvez um dia, talvez num outro momento, talvez num outro Depois da morte, pode ser. Ou depois seja o que for. Né? Mas... e tá tudo ok. Mas aí, ao mesmo tempo, o que poderia me afastar me conecta, tu entende? O que poderia me afastar, como eu te falei, por um tempo isso gerou crise, desacomodou, mobilizou muita coisa, mas ao mesmo tempo também me tornou mais sensível. E aí, esse é um dos pontos. A gente é uma espécie engraçada, né? O humano é um ser que tem muito orgulho de dizer que é um ser racional, né? Somos seres racionais, né? E a gente estufa o peito para dizer essa encrenca, né? e que somos, cara. E isso é belo, né? Tô brincando, mas isso é belo. Somos seres racionais. A gente possivelmente nós somos a única espécie nesse planetinha aqui que tenha consciência de que existe. Eu existo e sei que existo. Olha que belo. Né? Eu existo e tenho consciência da minha existência. Porra, isso é rico demais, cara. Isso muda muita coisa. Mas, às vezes, a minha racionalidade me faz esquecer que, antes de ser racional, eu sou sensível. Vou de novo na tua filha. Né? Ela não racionaliza, ela sente. Né? Ela vê alguma coisa ali, principalmente na idade da mais nova, né? Como ela faz para saber se é bom ou ruim? Vai na lá boca. E atraca. Pega, entende, cara? Por quê? Porque aqui está o sensível. Ela sente gosto, ela sente a textura, ela mete a mão, ela é mais sensível do que racional. Racional, 3 anos, 4 anos, a gente começa a ser inserido numa racionalidade. Antes desse, eu trago comigo por nascimento o aparato racional, mas eu percebo o mundo pelo sensível. Pelo toque, pelo olhar, pelo cheiro, pela boca, pelo... Tu entende? E a gente, de uma forma ou de outra, a gente vai reprimindo essas coisas, às vezes, na criança, né, cara? Porque é normal de toda criança. Eu passei por isso, na forma que te querem ensinar, que isso não se faz, que isso... Né? E hoje, também, conversando muito lá, a gente conversa com um psicólogo educacional, cara, se vê que hoje a criança ela tem que ser criança, né? A gente não pode querer que ela não seja, né? Mas para um adulto, né, responsável que tem, cara, muitas vezes a gente reprime isso e sem se dar conta, porque a gente aprendeu assim, que a nossa avó fez assim, a nossa mãe fez assim, né? E a gente replica esse exemplo, cara. E a gente fala muito lá disso da criança, né? E, cara, a criança tem que ser criança quanto mais tempo possível, né? E isso vai marcar a vida dela para o resto da sua existência, cara. E esta percepção do sentir que é um resgate interessante, cara. Porque isso me integra. Isso me deixa mais parte, isso me deixa mais junto. O que eu te disse que eu, às vezes, não logro, né, conectar, ou se eu tô aqui eu posso estar pensando em outra coisa, eles não têm, né?
Eles não têm, para eles é tudo um momento aquele ali. Com alma. Com alma. Com Uhum. inteireza. Né? Tá inteiro, tá pleno. Isso é belo. Cara, mas a gente já falou igual alguma vez, mas onde está a alma, né, cara? Onde está a consciência, essa parte intangível que é o que nos emociona, que é o que nos... As pessoas já sentem, né, aquele negócio tipo no coração, como se diz, né? Que é cerebral, mas parte vem bastante disso, que é um cérebro de proteína e água, que a gente não tem muita noção, assim, uma coisa tão... com tão poucos componentes, ser tanto, né? Eu faço uma analogia sempre, muitas vezes já falei, que um cérebro é o universo inteiro dentro de si mesmo, né, cara? Porque o que te limita o teu cérebro a pensar? Qual, não tem fim, né? Não tem fim a tua capacidade de sentir, de pensar, de ter uma ideia. Não tem nenhum limite. É igual ao universo. E é tão vasto quanto, né, cara? Aquela coisa que quando te explicam o tamanho do universo que a gente tá, né, cara? Que tu entende um pouco, assim, as distâncias. Cara, mas o teu cérebro é praticamente aquilo ali. E tu sabe que tem um ponto também que me pegou um tempo atrás, assim. Chega um momento da vida que parece que eu percebo o mundo apenas com o que eu tenho do pescoço para cima. Uhum. E eu esqueço que tem um corpo, né, cara? Também sente. Cara, quando tu vive uma situação que te emociona, qual é uma das primeiras reações que te causa? Né? Não te causa... O teu corpo Aquele negócio do pelinho cara, ou aquele nas costas, assim, né? tu entende, cara? Uhum. Então, o meu corpo reage. Uhum. Quando tu entra numa situação, numa reunião, alguma coisa que ela é desconfortável, que ela te assusta, não te contrai o estômago, tu fica, tu te fecha, tu sente uma sensação de frio, o nosso corpo comunica, cara. O nosso corpo comunica. Às vezes mais do que o cérebro. Só que eu tô desacostumado a perceber isso. Faz a experiência de ir comer num buffet e ao invés de pegar o prato e sair servindo tudo, enchendo o prato, passa pelo buffet primeiro. Devagarinho. Olha a comida, sente, vê o que acontece na tua boca, vê o que acontece no teu estômago, vê o que acontece, depois te serve. Primeiro sente o que tu vai comer, primeiro vê o que teu corpo pede, depois te serve. Não inverte o processo, né? Não faz mecânico, entende? E aí, às vezes tu chega e te depara com uma pessoa, teu corpo reage de uma forma, e seja o que for, né? Então a gente precisa perceber que eu enxergo, que eu vivo, que eu me relaciono com o mundo, não só com o cérebro, não só com o racional, mas existe todo um aparato sensível, né, que me permite essa integração e essa percepção de mundo. E o problema é que eu penso na consciência como a única forma de ver, como a única forma de saber. Né? Vamos de novo, vamos voltar, né, na Maria Celeste, né? Ela percebe o mundo não com a consciência, cara. Não, ela percebe o mundo com o corpo, né? Com o que ela é, com o todo dela. Né? Ela vai lá e toca, ela vai lá e sente, ela vai lá e pega, ela vai lá, entende? Isso não quer dizer que ela não tem... Em tese, nós deveríamos ter mais condições de percepção do que ela. Mas não. Mas não, cara. Mas como tu falou, a gente reprime por questões sociais, por barreiras, mas em tese, e por isso que eu falo que eu acho que eu não tenho que voltar a ser criança. Eu tenho que evoluir no processo, entende? Eu tenho que despertar em mim ainda de novo aquele aparato sensível que existe, que eu carrego comigo, e somar isso à racionalidade. E aí a gente começa a pensar, porra, mas será que a alma tem que ter lugar mesmo? Né? Respondendo a tua pergunta, será que não é uma necessidade minha de dar um espaço para algo que talvez, quem sabe, vai que, pode ser, não tenha um espaço lógico, assim, um espaço delimitado? Vai saber, né, cara? Vai saber. Vai saber. E não tem, né? Em princípio,
não tem um espaço dentro de ti assim que tu possa dizer ali está a alma, ali está a consciência, não. Tem espaços que são, a gente sabe que é espaço de memória, trabalho do cérebro, mas essa essência humana a gente não sabe onde está. E aí a gente entra, cara, daqui a pouco em algumas questões que a gente vê até a física trazendo, né? Esses dias eu estava lendo um livro ali de Heisenberg, A Parte e o Todo. Até ele tá no carro aí embaixo. Heisenberg, não sei se conhece, mas um físico que ele foi contemporâneo a Einstein. E assim como Einstein trouxe a teoria da relatividade geral, Heisenberg trouxe o princípio da incerteza e da indeterminação, né? E toda a teoria quântica que a gente tem hoje, obrigatoriamente a gente tem que passar por Heisenberg, né? E aí ele nos mostra, em uma série de pesquisas que são feitas já há mais de século, nos mostram que talvez existe uma série de coisas que a gente não percebe, né? A própria física, né? Eu estou sentado aqui, né? Essa cadeira que eu estou sentado aqui, ela me parece sólida, mas ela é muito mais fluida do que sólida, né? A gente não entende ainda bem. Ela é muito mais composta de espaços do que ela é muito mais vazios do que cheio ali. do que cheio, né? Se a gente pensar numa dimensão, né, micro ali, cara, entre o núcleo de um elétron, de uma molécula e os elétrons, existe muito espaço, né? Onde o elétron está circulando, ele é muito vazio. A gente está sentado aqui, mas na realidade a gente nem está tocando a poltrona, né? Tem uma força de espaço ali entre meio que não... E aí a gente entra numa outra seara, né? A gente entra numa outra seara, porque se tu começar a olhar para algumas questões neste ponto, né, a gente vê, né, cara, que existe a gente está falando aqui o tempo inteiro das coisas que são tangíveis, né, daquilo que a gente enxerga, daquilo que eu toco, mas existe algo que é intangível. Existe uma série de coisas que e esse é intangível, e muito é intangível por desconhecimento, né? Por não saber, por não perceber, por não enxergar, por não ver, por vontade ou simplesmente por falta de tempo. De tempo de estrada, entende? De recorrido de vida. Isso, neste sentido. E a gente está acostumado a ver, destinado a ver certas coisas, né? Às vezes a gente nem olha bem e acha que viu, né? Porque é costume, né? É costume certas coisas, é costume a gente viver desse cotidiano. E para mim também uma das frases mais clichê e típica aí, aquela de ver o copo meio cheio, meio vazio, tem uma certeza muito grande. Tu poder ver as coisas de um lado positivo, e isso para mim é bem importante também, cara. E eu queria te agradecer, eu acho que essa conversa daria para nós ficar aqui a tarde inteira. Nós vamos guardar para o segundo capítulo, será que sai lá no Chile? Cara, passou 1 hora e pouquinho. Agora passou... eu acho que é 1h30 por aí. Eita. Que tempo tem naquela ali? Quanto? 14? Eita. Não, tão tranquilinho ainda. Cara, ainda temos um tempo aí bom. O Chile eu tô te dizendo aí. Entre julho e agosto, pode marcar o segundo capítulo que nós vamos lá. Vamos lá, certo que sim. Mas, cara, prazerzaço. Cara, nós se juntar, Cris, poder conversar do que a gente conversou agora, né? Em outros momentos, um pouquinho que a gente pode conversar. Para mim também, cara, é um prazer, a gente faz com gosto, sabendo mais acima que eu te conheço desde muito tempo, né? A gente não teve uma convivência assim tão cercana, né? Mas a gente se conhece, então isso também é interessante, cara. Ver como mudou a tua vida, como muda, né, o teu pensamento e a tua linha de vida, a tua forma de ver, que é bem legal também. E como tu expressa e nos ensina
essa forma, que eu acho que é muito importante. Espero que as pessoas que estejam vendo e as que vão ver também tenham desfrutado dessa conversa, porque são assuntos bem relevantes, importantes, né, que a gente tem que, volta e meia, pensar e discutir eles um pouquinho, né? E eu acho que cada vez que tu relembra certas coisas, tu te dá conta e fica mais alerta assim ao como viver, ao como ser feliz, ao ter plena consciência, né, ao entorno, ao teu lugar. Sabe, cara, que é um processo massa, assim, a cabeça estava viajando aqui. Mas eu te falei que quero trazer 2 pontinhos aí para a gente fechar. Eu te falei que agora a ideia é em março estar lançando um livro. E o nome do livro, o título do livro, foi algo que aconteceu por último. O livro estava escrito e não tinha título. Uhum. E veio de uma conversa. O título ficou Viver é Inteiro. Uhum. Porque eu acredito que viver não é pela metade. Uhum. E ele nasceu a partir da percepção de que a gente pode verbalizar a nossa existência. A vida não é só substantivo. A vida ela é passível de contemplação, sim, mas a gente precisa verbalizar, cara. Faz ação. Uhum. A vida é verbo, viver é verbo, né? A tua existência é verbo. A gente verbalizou um momento agora, uhum. Entende? É quando tu faz. E aí, me lembro um dia que a editora pediu uma epígrafe. A epígrafe do livro ali é aquela frase de um autor que tu considera, que tu quer colocar na primeira folha do livro ali, antes de tudo. E eu digo, porra, vou colocar uma frase minha. E aí perguntei para ela, né, Camila, pode, né? Precisa ser um outro autor ou não é muita presunção, né? Mas tem uma frase que eu gosto muito, né, cara? Por que eu vou colocar? Uhum. Porra, trabalhei um monte pro livro ali, então eu vou colocar uma frase minha mesmo, né? E porque é algo que para mim me marca muito, sabe, cara? E que diz muito da forma como eu enxergo a existência hoje. E é simplesinho, assim. A gente fica procurando definir a existência, né? Mas o que é? O que a pessoa é? O que tu é? E para mim é muito claro, assim, sou o que faço e vivo. Uhum. Simples assim. Uhum. Christian, mas quem tu é? Né? Cara, eu sou aquilo que eu faço e vivo. Talvez daqui a 5 anos isso seja um pouquinho diferente. Uhum. Porque o que eu estiver fazendo e vivendo pode ser outra coisa. Pode ser outra coisa. Entende? Então, eu acredito muito que a nossa identidade, a nossa essência é uma. Ela é una, ela é bela. Ela não muda. Mas a forma como eu estou atuando no mundo, isso sim. Eu sou um cara encantado por pessoas. Eu sou absurdamente apaixonado por pessoas. Me encantam as diferenças. Me encanta, me fascina, cara. E aí, porra, trabalhei muitos anos com clínica, hoje eu sou gestor de uma empresa, a gente tem uma imobiliária, uhum. São 30 e tantos corretores, as pessoas me perguntam, e a psicologia? Eu digo, ela está plena todos os dias. Eu imagino que isso aí não vai perder de... Tá ali, cara, tá ali, tá plena todos os dias. Tu entende? Então, quando a gente percebe que eu sou aquilo que eu faço a cada dia, isso começa a ganhar beleza. E aí algumas coisas começam a acontecer, sabe, Beto? A gente fala em crescimento financeiro. Pode parecer clichê, tá? Mas, cara, faz o que tu ama. Uhum. Faz com vontade. Faz, de fato. Não espera, sabe? Tá, Christian, mas isso é para todo mundo? Cara, no seu tempo. No seu tempo. Não no meu, não no tempo pré-determinado, não no tempo que a família disse, não no tempo no teu tempo. Uhum. Né, cara? Cara, hoje, vendo nosso lado aqui, eu venho fazer algo que quando eu tinha 15 anos, eu fiz um projeto muito parecido ao que eu faço hoje. Só que não deu renda, que era no colégio ainda, tipo um programinha no colégio. E eu venho ver anos depois, quase 20 anos depois, esse projeto sendo levado a cabo, né? Saiu do colégio e ganhou o mundo. Pois é, tu imagina. Então tudo, como tu disse, tudo é um processo, cara. A gente é formado desses processos também, né? Tudo que a gente viveu e que
e que a gente convive ao nosso entorno, forma a nossa pessoa, né, cara? E isso depende de nós, o que a gente quer fazer. Como tu diz, a gente tem total liberdade ao fazer. O dinheiro, sim, é um limitante, mas, cara, não é tanto. De passinho a passinho, de pouquinho a pouquinho a gente vai fazer as coisas. A gente, quando começou também, a gente faz um investimento, depois vai melhorando as coisas, tudo de pouquinho, sabe? Mas a gente não deixa de fazer. Se eu tivesse aquele medo de ter feito, será que vai dar certo? Será que não? Vou ficar naquela? Eu não faço, né? Mas eu tenho vontade, vai e faz. Cara, faz o melhor com o que tem. É a melhor coisa, né? Faz o melhor com... E esse é um ponto, tá? Às vezes a gente... Cara, vamos simplificar, tá? Mas vou fazer um café. Faz o melhor. Faz o melhor. Faz o melhor. Tá, Cristian, mas eu não tenho grana para comprar um puta de um café. Faz o teu melhor nesse café. Tu entende? Faz o melhor com o que tiver, mas faz bem. Procura entender a temperatura certinha. Cara, eu estava fazendo um MBA em identidade empresarial, só empresários lá e tal. E uma professora italiana, né, camarada veio da Itália para dar uma aula para gente. E aí falando em comportamento empreendedor, e nunca vou me esquecer, nunca vou me esquecer. E aí ela falou que o primeiro ato para te começar a ter sucesso na vida, enquanto empresário e gestor de times, de empresas e tal, é arrumar a tua cama. Eu digo, porra, eu tô pagando um horror de dinheiro, cara, né? Para esse troço aqui, para mulher vir atravessar o oceano para me dizer que eu tenho que arrumar minha cama, cara. Né? E de manhã ainda, não de noite, quando chegar para dormir. Né? E aí, com o tempo, eu comecei a fazer. Eu digo, cara, se eu tô aqui, vamos fazer, né? E hoje é o meu primeiro hábito. Assim, eu levanto da cama de manhã, eu arrumo minha cama. Porque eu entendo que é o primeiro gesto de carinho no dia comigo. Tu deitar numa cama bem arrumada de noite, né? Depois de um dia de trabalho, é gostoso demais. Então, e eu não delego, né? Não é a pessoa que vai cuidar da minha casa. Não, quem arruma minha cama sou eu. Porque é o primeiro ato de cuidado comigo, de zelo comigo. E arrumar bem feita, não é puxar o lençol, entende? Não, é arrumar a cama para como eu gosto de dormir nela. E aí tu começa a perceber que tu começa a preparar a tua comida diferente, arrumar a tua roupa diferente. E é a hora que tu vai trabalhar, não vai trabalhar para fazer mais um dia, né? Vai trabalhar para fazer o dia, né? Cara, o melhor da forma que tem, com o que tem, com as pessoas que tem, com o time que tem, com as condições que tem, né? Com a tecnologia que tem, mas o melhor a cada instante. Não é fazer meia boca, entende? Porque daí, às vezes, a gente pensa assim, cara, eu vou fazer bem feito quando eu tiver tal coisa. Caralho, não. Não chega. Não vai chegar, tu não vai fazer. Tu nunca vai fazer bem feito. Nunca vai fazer bem feito. Então, faz bem agora, para a hora que tu tiver melhores condições, tu fazer melhor ainda. Tu entende? Então, este é o ponto. Quando eu falo assim, porra, sou o que faço e vivo, para mim isso é absurdamente forte. Absurdamente forte. E isso retroalimenta. Quanto mais eu faço algo, quanto mais eu me torno. Mais eu me torno aquilo que eu sou, sabe? Então, isso sim. E não é, a meu ver, a vida não é uma atitude de espera. A vida não é uma eterna espera. Precisa de ação. A todo instante. A todo instante. E depende só de nós, né? Não, acredito de verdade. As pessoas podem me dizer, Cristian, mas... Cara, não. Te responsabiliza. Te responsabiliza. O senso de autorresponsabilidade, cara, ele é gritante. Ele é... Quando tu percebe e quando tu pega para ti a tua existência, quando tu pega para ti a tua vida e te responsabiliza por ela, cara, é absurdo. É absurdo, 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 absurdo. O crescimento é absurdo, as possibilidades que tem absurdas. Sem autopiedade, sem... Não, só vai. No teu tempo. Uma boa lição aí que fica de aprendizado. Que bom. Cristian, que bom. chama, dá teu arroba aí, tua rede social, não sei se tu usa. Vai ter o lançamento do teu livro próximo aí também, aproveitar e... Vamos lá. Cara, a ideia de lançar o livro espero conseguir fazer na data de 22 de março. Por que 22 de março? Equinócio. No Lindo, dia né? que noite e dia são exatamente iguais ali, né? Então, o equinócio de outono, a entrada de outono. Então, a ideia é fazer o lançamento dele no dia 22 de março.
Viver Inteiro, e fala exatamente sobre isso, sobre verbalizar a existência, sobre verbalizar a vida. Instagram, @Ceceron, _Ceceron, acho que é. Né? A gente bota depois aí. Show. Mas se procurar por legenda. Christian Seron, vai estar ali. Vai ser um prazer bater um papo com quem aparecer por ali, trocar uma ideia. Sempre relacionamento com pessoas. Como eu te falei, sou apaixonado por pessoas. Então, bom, né? Conversar um pouquinho. Mas tu tá louco, cara. Muda o dia, né? Abre a consciência da gente. E muitas vezes até aquele papinho assim, curtinho ali, conversar um pouquinho. Esse contato humano é essencial, né? Tu sempre cresce, né, cara? Tu sempre sai mais. Sim. Se tu vai disposto a absorver, tu sai mais. Tu sai mais. Isso aí, cara. Muito obrigado pela tua presença. Muito obrigado a todos os que nos veem aí, os que nos vão ver. Nos sigam também aí, as nossas redes sociais, tudo @FraiPodcast, fraipodcast.com, e podem se inscrever no canal do YouTube, que nos ajuda muito. E vejam aí o que a gente vai estar publicando nos próximos dias. Agradecer também aqui a PUSME, o lugar que nos emprestou o espaço, muito bonito. A Raquel, que é arquiteta, que foi a arquiteta que desenhou aqui também, a parte interior. Então, muito obrigado a eles, a todas as pessoas involucradas aqui no... Cara, Deus o livre não citar a Raquel. Raquel, ficou lindo o espaço. Ficou lindo, realmente. E um abração pro Kevin, né? Da Mon Produções ali, que veio, que eu pedi para ele. A gente vai lançar aí umas fotinhos do Kevin aí depois junto. E a gente faz uma parceria sempre aí entre todos. Essa é a ideia. Colaboração entre nós que gostamos de fazer isso daqui, né? Que a gente gosta de conversar, gosta de... E, cara, mais em cima, impactando de boa forma e trazendo bons conteúdos ao público, né? As pessoas que nos veem. Então, mais satisfação ainda nos dá, né? Se não tivesse público, não importa, né? Não importa, porque o que a gente vive aqui é o realmente importante, né? E como eu te contei em algum momento, ter a oportunidade de conversar com tantas pessoas como eu já tive, para mim é o válido, sabe? Ter aquele momento ali de todas as pessoas que já passaram pelo programa e que a gente conversou, aquilo para mim é válido. O que vem depois é como retribuição, né? Algumas pessoas nos doam dinheiro, né? Visualização ou outra coisa que possa ter, mas a grande... O mais legal é isso. É o que fica do momento que a gente passou. Maravilha. Daí, bom. Maravilha. Tá bom, Cris? Show de bola. Nos encontramos no Chile para o segundo momento. Senão nós vamos estar registrados isso aqui, vamos cobrar, hein? Vamos soltar um vídeo aí só cobrando depois. Valeu. Tá bom. Obrigado a todos, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.